Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E o tema de hoje é falar a respeito da jornada do herói. É claro que esse tema deve ser do conhecimento de todos. Ou pela busca na literatura que tem de maneira vasta, disponível para todos nós, e aí nós temos um tributo a fazer a duas pessoas que investiram suas vidas nessa área, Jung e Campbell, que deram à humanidade uma contribuição incrível no entendimento dessa figura do herói. Mas nós queremos nos aproximar dessa temática no viés da escola espiritual, ou seja, deixando de lado aspectos como a axiologia, o estudo dos valores, da vida do herói, para tentar nos aproximar desse tema do ponto de vista de uma jornada bastante intimista, se nós podemos dizer assim, que é a jornada do ato de heroísmo interno que ocorre em nossa própria vida. Portanto, nós vamos tentar fazer um paralelo entre aquilo que nós conhecemos da literatura, que trata da vida dos heróis, das fases do herói, etc., da caracterização do que é o heroísmo supremo, daquilo que nós podemos compreender, praticar, viver desse ato de heroísmo em nós mesmos. Deixando um pouco de lado essa percepção do ato heróico ou da vida do herói, da jornada do herói, do seu ponto de vista externo, que absolutamente continua tendo o seu valor, ok? Mas nós queremos dar o foco na perspectiva da própria pessoa e de como que isso se relaciona com a nossa vida. Muito bem, quando nós falamos de herói, nós poderíamos sumarizar o que é o herói na seguinte frase: talvez o herói é aquele ser que, no fundo, ele está disposto a dar sua própria vida em função de um objetivo maior. E quando nós olhamos para essa imagem, para esse arquétipo do herói, esse ato de se dar em benefício de algo, nós somos remetidos, no fundo, a algo que está em nós. É como se isso nos mostrasse que existe em nós a possibilidade de algo superior, bastante superior à nossa própria vida. Então essa percepção do herói, do heroísmo, é como se fosse algo que corresse no fundo do rio da nossa psique, como uma imagem básica, como uma imagem arquetípica, como um modelo, como uma estrutura de linhas de força que, apesar de não bem compreendida, está presente em nós e se faz valer em nós. E isso faz com que todo ser humano em potencial, saiba ele ou não, seja um herói. Porque em todo ser humano existe esse mesmo arquétipo da superação do seu estado de vida para um outro estado de vida. Então, no fundo, essa metáfora exterior do herói nada mais é do que um significado de um processo interno. Então vamos tentar nos aproximar de paralelos entre aquilo que nós sabemos, conhecemos dessa vida dos heróis com a nossa própria vida. Via de regra, todo bom herói vive duas vidas. Ele é um ser, por um lado, um ser normal, e por outro lado, ele é um ser com uma capacidade extrema, muito superior àquela que a que ele apresenta na vida normal. Então, ele tem a vida ordinária e tem a vida superior. Então, nós vamos falar que nós, seres humanos, é como se nós vivêssemos uma espécie de dicotomia entre a vida ordinária, a vida comum, poderíamos dizer a vida mortal, e uma vida supra-mortal, uma vida imortal, a vida do herói.
A jornada do herói, compreendida segundo a proposta do trabalho espiritual que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea quer fazer com seus alunos, é exatamente trabalhar em nós a superação dessa dicotomia e perceber que, no fundo, o homem comum e o herói são a mesma coisa. E que é a nossa percepção que fragmenta e projeta para fora um ser poderoso e projeta para dentro um ser mortal. Isso é fruto da nossa percepção. E se nós investigarmos todos os paradigmas que estão relacionados a esse ciclo do herói, o que nós poderíamos chegar no final das contas é quebrar, é romper essa separação que nada mais é do que uma separação imaginária. Muito bem. Quando nós olhamos para nós mesmos e nós utilizamos uma imagem que Jung plasmou, ele utiliza uma figura que é uma viagem noturna por um rio subterrâneo. E essa viagem noturna por um rio subterrâneo é aquele arquétipo mais profundo, aquela base do ser que é desconhecida, que põe medo, que nos assusta e que ao mesmo tempo está presente em nós. E esse é basicamente o pano de fundo de todo o herói que se preze. E entender essa viagem ao interior de nós mesmos, nesse rio desconhecido da própria psique, que é a verdadeira jornada do herói que busca superar a si mesmo. Muito bem. Nós poderíamos dizer que a compreensão desse rio da psique mais profunda que está em nós, que age em nós como uma alavanca, na verdade como um ponto de apoio para a movimentação de uma alavanca que visa mover as coisas no interior de nós mesmos. A jornada do herói é, então, descobrir esse princípio latente que está em nós e que, quando descoberto, vai permitir que nós façamos essa mudança desse estado interior. Então, como nós poderíamos perceber essa mudança desse estado interior? Aí nós vamos fazer aqui uma redução do conceito que, por exemplo, Joseph Campbell faz para simplificar e trazer essa leitura de Campbell para aquilo que a escola propõe, numa simplificação mais didática do que visando efetivamente reduzir a obra de Campbell, não é nada disso. Na escola, e na verdade não só na escola, mas em todo o arcabouço do conhecimento perene, da filosofia perene da humanidade, nós percebemos 3 fases de transformação que levam do homem comum ao homem divino, ou do homem comum ao super-herói. E nós queremos fazer uma relação entre essas 3 fases e uma abordagem da jornada do herói, que, para simplificação, nós vamos tomá-la como tendo 8 fases. Existem abordagens que falam de 12 fases, existem abordagens que falam de 7 fases e assim por diante. Muito bem. A primeira fase, quando nós nos colocamos numa jornada de superação de nós mesmos, é o que nós chamamos de colocar os pés no caminho. Então nós falamos que essa é a jornada da iniciação. Iniciação
É exatamente o que o termo diz, é iniciar um processo. E usando aquela máxima de que o caminho só existe quando nós colocamos os pés no caminho, nós caminhamos, o início, a iniciação, já é um processo do próprio caminho. Muito bem. A segunda etapa desse processo é quando, após termos iniciado o processo, começam a nascer em nós princípios de uma consciência totalmente nova, que é como se esse eu mais interior, essa partícula mais interior, começasse a falar dentro de nós e começasse a gerar um espaço iluminado de consciência. Por isso, nós falamos iluminação. E o terceiro passo dessa jornada do herói, simplificada nessa nossa percepção, seria a luz interior mostra uma série de coisas que precisam ser realizadas. E quando nós nos lançamos a esse processo de realizar, nós nos transformamos. Então falamos iniciação, iluminação e transformação. Ok? Como que nós relacionamos essas três fases com as 8 fases clássicas da jornada do herói, tal como foi escrita e expressa por Campbell? Por exemplo, quando nós pegamos a fase inicial, que é a fase da iniciação, vamos voltar à nossa própria vida, como buscadores da verdade. O que acontece em nós quando nós nos questionamos a respeito da nossa própria vida? Nós chegamos à descoberta do vazio existencial interior. Essa descoberta do vazio existencial é também a primeira fase do herói. A descoberta do caminho da jornada. Ainda na iniciação, existe uma segunda fase, que é a recusa. E aí, quando nós voltamos, por exemplo, no Senhor dos Anéis, é quando Frodo é chamado para a trajetória de levar o anel até a montanha, e ele recusa, porque ele se acha incapaz. Falou, puxa, mas isso é muito para mim. Eu não consigo fazer isso. Então, a primeira fase é ser chamado, a segunda fase, a recusa do chamado. Na nossa vida, nós podemos tipificar isso quando nós descobrimos o vazio existencial, na primeira fase, e na segunda fase nós achamos que esse processo de mudança espiritual está além das nossas capacidades. Então nós recusamos o processo para o qual nós fomos chamados. Em terceiro lugar, nós chegamos à conclusão de que não é possível voltar as costas para esse processo. Então nós constatamos que a busca ou a jornada do herói, ela é inevitável. É quando nós acumulamos suficiente experiência em nós mesmos para, após termos sido chamados na primeira, recusado na segunda, nós constatamos e aí nós aceitamos e percebemos que nós temos que fazer esse processo da jornada interior. Muito bem, com isso nós damos os primeiros passos. A seguida vem a segunda fase, que é a fase da iluminação. Iniciação, iluminação e transformação. Ok? Isso nessa percepção tríplice da Rosa Cruz, e vamos continuar fazendo paralelo com o caminho de Campbell. A quarta fase do caminho de Campbell é ver o que precisa ser feito. É quando, por exemplo, o Neil percebe que ele tem que tomar a pílula vermelha. É quando o Frodo percebe que não é hora de fazer o que é mais fácil, mas sim o que é necessário fazer.
Essa percepção mais ampliada da consciência só é possível porque no processo da iniciação nasceu uma experiência tal que faz com que a consciência comece a perceber que é preciso fazer. E a consciência começa a entender o que ela tem que fazer na sua própria jornada de transformação interior. E aí vem, ainda na fase da iluminação, a quinta fase, que é, tendo a experiência, esse herói que está no caminho aprende a lidar com tudo aquilo que é do caminho. É quando o super-homem recebe a vestimenta que o seu pai havia mandado para ele, e ele aprende a voar, ele aprende a lidar com os aspectos da sua nova realidade. Vejam, isso é um processo de consciência. Isso é tipificado, é exemplificado fora como a capacidade do herói de começar a lidar com os superpoderes e assim por diante. E depois disso, quando vem essa fase do aprendizado, vem em seguida o crescimento interior que é produto desse contato com a iluminação. Então, rememorando, nós somos chamados, nós recusamos, mas depois de muito tempo, nós chegamos à conclusão de que é inevitável o caminho da jornada do herói. Iniciação. Na segunda fase, a iluminação. Nós percebemos o que precisa ser feito. Nós percebemos aquilo que em nós precisa ser trabalhado. Nós percebemos que não é hora de fazer o que é mais fácil, mas sim o que é preciso. Disso vem o aprendizado, a experiência para, finalmente, o crescimento interior. É quando o Parsifal começa a intuir que ele vai perceber o grau que ele tanto buscava. Então vem a terceira e última grande fase, que é a fase da transformação. E nessa fase da transformação é que o herói, munido de todo esse ferramental de consciência e de mudança interior, ele, na verdade, luta a luta mais terrível. É quando ele encontra entre aspas, o monstro que lhe traz medo. E esse monstro nada mais é do que a sua própria realidade interior. E é aí que, por exemplo, Harry Potter descobre que ele precisa morrer. Porque só quando ele morre, ele no fundo mata a sétima Horcrux que poderia matar Voldemort, que é a sua contraparte. Então é nessa sétima etapa que o herói descobre que ele precisa dar-se a si mesmo para o processo. Após ter a iniciação, todo o contato da experiência com a luz, a iluminação, o herói finalmente começa a colocar os pés no caminho da transformação. E colocar os pés no caminho da transformação é colocar os pés no caminho da própria mudança. E em oitavo lugar, é que o herói, após esse combate contra si mesmo, é que ele retorna. Mas o herói não retorna como ele surgiu, como ele colocou os pés no caminho. Ele retorna transformado interiormente. E é aí que o ato heróico de dar a vida
se transforma numa oitava superior. Porque o herói está munido de uma nova consciência. Ele, por esse processo de iluminação, ganhou acesso a uma nova realidade. E essa nova realidade, agora, após ter sido percebida, ter sido alcançada, agora começa a fazer parte daquilo que é a sua própria vida, que é a vida superior, a vida espiritual. E esse herói não foge para o mundo ideal. Esse herói volta para o mundo comum, porque ele precisa compartilhar e dar a sua própria vida de novo no meio dos seres comuns. Porque esse é o papel daquele que se transforma. Não fugir por uma terra idílica, divina, mas, após ter feito todo o processo dentro de si mesmo, retornar e compartilhar a sua experiência e ajudar muitos que, como ele buscaram, também buscam o processo da transformação interior. Então, amigos, no fundo, a jornada do herói é uma jornada que parte de um limite, que é o limite de consciência que nós temos, e chega em outro limite, que é o limite da consciência superior. E nesse limite da consciência superior, nesse limite que parte do eu identificado e chega no eu real, esse ser, ele se dá novamente, assim como ele se deu uma vez para chegar no topo do estado de consciência, ele se dá novamente para estar entre os homens e servir como um auxílio para aqueles que precisam. Vejam, isso é um ato heróico. Isso é como, fazendo uma analogia, é como se nós tivéssemos um campo de vida superior e um campo de trabalho, que faz parte da vida comum. No fundo, o campo de vida e o campo de trabalho são exatamente a mesma coisa. Mas nós, seres humanos, que ainda não tivemos esse caminhar até certo ponto que nos abra essa percepção, nós separamos dicotomicamente essas coisas. Aqui está a vida ordinária e lá, em algum lugar, está a vida superior. E o herói é um ser que realiza em si esse processo e vem para nos mostrar que essa separação, no fundo, é uma ilusão criada por nós mesmos. E que o grande ato heróico é transformar a sua vida de tal forma que aquilo que ele considera vida seja entregue para aquilo que ele desconhece da vida, que é isso que corre nesse arquétipo profundo da consciência humana, que impulsiona o ser humano à busca espiritual, para que esse arquétipo profundo ele possa se revelar à consciência e mostrar que a vida é uma só e que, no fundo, todos nós somos heróis. E que nós precisamos, de fato, é colocar os pés nesse caminho. Bem, amigos, essa era a introdução que nós gostaríamos de fazer, 25 minutos, e agora nós temos um tempo para dialogar com todos vocês naquilo que estiver ao nosso alcance. O Fernando Neri pergunta: o herói deve atravessar a esfera astral e mental deste mundo? Como ele faz isso? Uma ótima pergunta, Fernando. Sim, ele deve atravessar a esfera astral e mental. Podemos aumentar a sua pergunta? Ele deve atravessar a esfera física e todos os perigos da esfera física. Ele deve atravessar a esfera etérica e todos os perigos da esfera etérica. Ele deve atravessar a esfera astral e toda a ilusão do mundo do sensório. E ele deve atravessar a esfera mental com toda a ilusão do campo mental. Só, Fernando, que em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer que todos esses mundos estão dentro de nós
e que, portanto, nós precisamos atravessar a nossa própria esfera de vida quádrupla, física, etérica, astral e mental, para que, ao perceber isso, nós ganhemos essa experiência, porque ao vencer a nossa própria esfera, é que nós vamos perceber que a nossa esfera astral, mental, etérica, física, na verdade, não está separada da esfera física, etérica, astral e mental do mundo. Não vamos projetar esse ato externo, Fernando. Traga essa travessia da esfera astral, mental e me permita complementá-la, etérica e física, para a sua própria vida, e você vai perceber que ao atravessar a sua própria vida, você atravessou a vida do mundo, porque a sua esfera astral não está separada da esfera astral do mundo. Não existe esfera astral do mundo e a esfera astral do Fernando Neri. Existe uma coletividade, e se você atravessar a sua, você está atravessando a do todo. O Lucas Mota nos pergunta: a jornada do herói é apenas um arquétipo da própria jornada do desenvolvimento do universo em um nível micro e macrocósmico? Perfeito, Fernando. Perfeito. É exatamente isso. Porque essa jornada, ela é um processo que ultrapassa muito aquilo que nós poderíamos dizer o que é micro e o que é macro. Vamos dar um exemplo? O Lucas acabou de nascer. Para o Lucas nascer, ele teve que morrer para a vida uterina, passar pelo conflito do nascimento e viver pela vida física. Começar a viver a vida física, como um recém-nascido. Para o Lucas deixar de ser um recém-nascido e se tornar uma criança de 7 anos, ele teve que lutar e deixar a condição da vida inicial e se tornar uma criança de 7 anos. Para o Lucas deixar de ser uma criança de 7 anos e se tornar um adolescente, ele teve que estabelecer uma luta terrível. É a luta com o encontro com o próprio karma. É a adolescência. Ele teve que morrer para o estado de infantil, de ser infantil, e se tornou um adolescente. Para o Lucas deixar de ser adolescente, ele teve que passar pelo mesmo processo tríplice. De nascer, ganhar experiência e superação. Ele teve que descobrir, ele teve que recusar, ele teve que constatar, ele teve que aprender, ele teve que fazer tudo para deixar de ser adolescente e se tornar um ser adulto. E quando chega a hora da morte, você faz exatamente o mesmo processo. O ciclo da vida é a repetição do ciclo do herói. E um planeta, quando nasce, passa exatamente por esse processo. Um cosmo, quando nasce, passa exatamente por esse processo. Ele vem do não criado para o criado. E do criado, ele retorna para o não criado. Muito obrigado. O João Danilo pergunta: na jornada espiritual, assim que conseguimos ter crescimento, existe uma vontade de contar ao mundo e dividir isso com outras pessoas. Qual a melhor forma de lidar com esse sentimento? Que, aliás, João Danilo, não é seu. Esse sentimento é de todos nós. Quem que está assistindo esse vídeo que não teve vontade de contar para alguém que lhe é muito caro, que ele descobriu algo dentro de si? E qual foi o resultado da experiência? Muitas vezes nós nos damos bem, muitas vezes nós nos damos mal, não é?
Cada um de nós, com certeza, já teve essa experiência. O que talvez nós pudéssemos falar é utilizar um ditado que vem dos Rosa Cruzes clássicos, que nos ensina que nós não devemos dar nada a quem não nos pediu, para que nós não desperdicemos as rosas com aqueles que não se interessam pelas flores. E que nós não peguemos as pérolas que nasceram em nós e as distribuamos para aqueles que não se interessam por elas. E como que isso acontece? O caminho mais difícil, o caminho da experiência. Não há como ser diferente. Talvez a resposta mais óbvia seja essa. A resposta mais profunda, sabe qual é? Que quando você realizar o processo do heroísmo da sua própria transformação interior, a sua vida vai ser um processo de transmissão de conhecimento. Você não vai ter que falar a respeito disso. Você vai ser aquilo que você fala. E, portanto, você não precisa falar. A sua vida vai dar testemunho do processo do heroísmo que você passou. Ou seja, viva até as últimas consequências da jornada do herói, porque é isso que vai tornar você um embaixador do heroísmo entre as pessoas. E elas não vão precisar te ouvir, elas vão te ver. E ao verem você, elas vão perceber que você transformou algo dentro de você. Lucas Mota, a segunda pergunta do Lucas. É o alfa se desdobrando em vários aspectos até chegar ao ômega e daí se encontrar em si mesmo? É a serpente correndo atrás do próprio rabo? É a cura do ego? Bom, vamos lá, aqui tem muita coisa, né, Lucas? É o alfa e o ômega? Sim, nesse ciclo em que nós nascemos, crescemos e nos transformamos e deixamos algo para trás, sim, é isso mesmo. É o alfa, que se liga ao ômega, porque essa é a imagem do círculo da eternidade. Porque, na verdade, esse processo ele não tem início nem fim. Somos nós que, na nossa dificuldade momentânea de estarmos presos ao tempo e ao espaço, dividimos, esse é o início, esse é o meio, esse é o fim. Isso é uma maneira didática, vamos dizer assim. No fundo, é tudo uma coisa só, é um processo único em que nós não procuramos a cura do ego. O que nós queremos de fato é a superação do ego identificado em função de uma consciência espiritual. E isso é a jornada do herói. O Jean Padilha. Nesse mundo de loucos, como vencer nossos defeitos de caráter, vícios, fraquezas e como após isso auxiliar nossos irmãos decaídos? É essa a nossa missão? Após atravessar todos os nossos problemas, Jean, essa fase é a fase que vem quando nós constatamos o nosso mundo interior e percebemos o que ele de fato é. Que nome nós damos a essa fase na escola? A iluminação, que é a percepção do nosso próprio estado interior. E quando nós percebemos o nosso estado interior, sinergicamente nós percebemos o estado interior do mundo. E é nesse momento que nós nos lançamos como um herói,
que não teme em entregar a sua própria vida para que ela possa se transformar. Nesse processo de ver o seu caráter, os seus vícios, as suas fraquezas e também as suas potencialidades, o seu anseio por transformação, ou seja, não fique preso só naquilo que te ensinaram que é negativo. Porque os seus grandes desafios, Jean, estão exatamente naquilo que você considera como sendo ponto negativo. O seu aprendizado, Jean, são os seus defeitos de caráter. O seu aprendizado são os seus vícios. O seu aprendizado são suas fraquezas. Porque da sua fraqueza de caráter, quando vencida, é que vem a fortaleza interior, que corre por esse rio noturno da sua psique, nesses arquétipos. Tudo isso que você cita como sendo algo, me perdoe se eu estiver enganado, mas escrita em uma letra ou num tom de comiseração, de isso é negativo, isso não presta, isso é ruim. Já, isso é a oportunidade que você tem. Porque a jornada do herói é ver o que precisa ser transformado. E lutar contra um oponente é lutar contra a sua fraqueza, contra os seus vícios. Porque é isso que vai revelar em você aquilo que está oculto e que você precisa maturar para se tornar um ser pleno. A Raquel pergunta: poderia descrever a alegria da vitória do herói? Posso usar uma palavra que já foi dita há muito tempo atrás, me perdoe porque eu vou usar um tom que não gostaria que soasse religioso, que não é. Mas existe num ramo da mitologia, e me permitam usar essa palavra propositalmente, na mitologia cristã, uma figura mítica, chama-se João do Apocalipse. E João do Apocalipse é extremamente lacônico. Se ele estivesse aqui agora, eu poderia arriscar que, ao tentar responder essa pergunta, ele falaria de uma maneira muito simples, muito telegráfica e muito aprofundada. Ele falaria: e vi um novo céu e vi uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra passaram. E tudo se fez novo. Eu acho que essa poderia ser, talvez, pegando emprestado essas palavras de fogo, poderia ser a melhor resposta para essa pergunta fantástica, por sinal. A Leila: e o conhecer a si mesmo, uma revolução interna, deixar-se conhecer? Muito bem, Leila. Leila, existem 3 tipos de heróis. Aqueles que caminham sem saber que estão caminhando. Quando nós olhamos para a humanidade como um todo, e a humanidade sendo empurrada na vida, empurrada, crise aqui, crise ali, estouro aqui, uma coisa ótima aqui, uma desgraça ali, e assim por diante, nós vemos que a humanidade está sendo assim, moída numa pedra de moinho que moe muito, muito lentamente, grãozinho a grãozinho, como se as transformações coletivas na psique humana devessem ser realizadas microscopicamente. Ok? Esse é o primeiro tipo de herói. Ele vai sendo levado e ele não sabe que está sendo levado. A humanidade não sabe que está num processo de transformação interna.
O segundo tipo de herói é aquele que vai por decisão própria. É aquele que já chegou num momento tal da sua vida que ele se percebe como alguém com vazio interior. Ele se pergunta, mas de onde eu vim? Qual a origem da vida? E para onde eu vou? E essas perguntas o consomem. E ao consumi-lo, ele se entrega à jornada de descobrir as respostas dentro dele mesmo. É claro que ele começa pesquisando fora. Até que chega um determinado momento em que ele constata que ele tem que buscar dentro dele mesmo. E ele começa a pesquisar dentro dele. O conhecer a si mesmo é esse trajeto desse segundo tipo de herói. E não tem outra maneira. E é uma evolução, poderíamos dizer, uma revolução. É mais do que uma evolução. É uma revolução interna. E não é fácil deixar-se conhecer ou chegar no processo do autoconhecimento. E essa sua pergunta ela é tão fundamental que nós temos no nosso processo da Escola da Rosa Cruz Áurea exatamente isso que você colocou, o autoconhecimento, como sendo a primeira etapa dessa jornada. Isso é absolutamente fundamental. É como se fosse uma cláusula sine qua non. Se ela não existir, nada feito. Isso aqui é J. Santos. J. Santos. Do outro lado também existe Rosa Cruz Áurea para nos dar apoio depois que partirmos deste mundo de expiação? Uma ótima pergunta. Podemos trocar a última palavra que você usou? Do outro lado, também existe a Rosa Cruz Áurea para nos dar apoio depois que partimos deste mundo de transformação? Sim, claro. Porque a jornada do herói, ela não tem começo nem fim. Nós é que separamos o início e o fim. Porque quando nós estamos no meio da humanidade e fazemos parte da humanidade e somos levados com toda a humanidade, é como se nós não tivéssemos início. E quando nós levamos a nossa vida para a jornada específica de dar os passos, é claro que esses que dão esses passos e que se lançam nesse desafio, eles precisam continuar esse processo desafiador da transformação interna na condição em que eles em que eles cumpriram o último capítulo da jornada. E para isso, sim, existe um campo de força que é integrado com esse campo de força que acolhe nós, seres humanos, na matéria. Didaticamente, você poderia dizer assim: existe uma escola na matéria e existe uma escola fora da matéria. Essa é uma visão didática. Nós podemos corrigir esse pensamento? Vamos dizer, existe um único corpo que tem uma manifestação material e também uma manifestação imaterial. Esses dois são um mesmo. E eles estão na matéria e fora da matéria, para alunos que estão na matéria e para alunos que estão fora da matéria. Ok? A Paula Zanini pergunta: a jornada do herói é feita de forma inconsciente por muita gente. É verdade. Existe um gatilho que coloque a pessoa na jornada? Sim, existe. E via de regra, esse gatilho muitas vezes não é agradável. Chama-se experiência. E a experiência é a mestra da vida. E essa experiência, ela pode vir de duas maneiras. Ela vem acumulada da vida. E você já nasce com um sensório interior que o impulsiona para a busca.
Esses seres humanos buscam desde pequeno. Eles não sabem por que eles buscam. Eles desconhecem as razões da vida. Mas eles pressentem esse princípio interior, esse leitmotiv, esse princípio da vida, deles mesmos, intuitivamente. Mas existem aqueles, Paula, que passam por uma crise. E ao passarem por uma crise, eles são como que despertos de um sonho. E o sonho era a própria vida. E eles percebem que eles estavam sonhando. E que eles precisam acordar e dar os primeiros passos, colocar os primeiros passos nesse caminho da transformação interior. Segundo a percepção de Joseph Campbell, esse é o primeiro passo, é a descoberta do caminho do herói. E essa descoberta tem sim ou um fato gatilho, a perda de alguém, uma doença em si mesmo, um acontecimento e assim por diante, ou é um amadurecimento de uma condição que já se mostra em si mesmo desde o início. Isaac Benatti. Como encontrar força para vencer e enxergar tudo isso dentro de mim? Isaac, essa é a pergunta que vale 1 milhão. Porque essa é a pergunta que todo herói se faz quando ele se vê diante da sua própria jornada. E nenhum herói que se preze tem uma jornada plana voando num céu de brigadeiro. Nenhum herói navega por um mar que seja tão tranquilo quanto esse copo d'água. Não. É o caminhar, é o cair, é o levantar, é o caminhar mais um pouco, é o cair de novo, é o levantar, que vai tornando o herói um ser com têmpera. Têmpera significa que o aço interior da consciência, ele foi submetido à tensão mais forte possível, que é a tensão do fogo. E ato contínuo, ele é enterrado na areia, ele é colocado no óleo. E é esse encontro do fogo da experiência com o elemento do conflito interno ou do conflito externo que traz a têmpera. Mas você pode exercer o papel da consciência. Veja, eu não estou falando aqui, não estou usando o verbo exercitar o papel da consciência. Estou usando o verbo propositalmente. Exercer o papel da consciência. Sabe como? Coloque diante do seu tribunal interno, diante de você, para ser mais simples, da sua própria consciência. Tente olhar para você mesmo, para as suas experiências, como se você estivesse olhando para isso a partir de fora. Porque a sua consciência, no fundo, ela está tão conectada com todas essas crises que você é incapaz, nós somos incapazes, porque isso não é uma característica sua. Isso acontece comigo. E acontece com todos que estão vendo esse vídeo. Quando nós chegamos no limite da nossa consciência, é que nós somos provados. E como que nós superamos o limite? Quando nós o vemos. E o limite típico do herói é chegar num abismo e muitas vezes ele cai desse abismo. Ele cai e se esfacela, ele quebra em 1000 pedaços. Essa é a dura escola da experiência. É como se nós tivéssemos que olhar para nós mesmos e perceber que erramos,
que falamos o que não deveríamos ter falado, que fizemos o que não deveria termos feito, que nós deveríamos não ter feito, mas que fizemos, ou que deveríamos ter feito e não fizemos. É ver essa contradição que é própria da vida humana, mas ver sem julgar. Ver. Ver como uma criança que ainda não viu um objeto, o vê pela primeira vez. Neutramente. Esse é o exercício mais difícil da consciência. Porque, Isaac, é apenas no próprio autoconhecimento que nós vamos ganhando força para ir descobrindo aquilo que nós somos. Exerça a sua consciência, Isaac. É a sua consciência que é a fonte da força para a superação. A sua fonte de força não está nos problemas. A sua fonte de força está na sua consciência. E a consciência é o poder mais forte que existe dentro de você. Por isso que ela tem que ser exercida, para que ela vá se separando do problema, ela vá se separando da crise e ela possa começar a ter uma visão do alto sobre todo o reme-reme da vida. E é aí que a consciência vai ganhar força sobre o reme-reme da vida. Uma pergunta muito boa do J.R. Cardoso. Qual a relação da Rosa Cruz com as ordens maçônicas? Ótima pergunta. Cardoso, imagine que nós tenhamos plantado uma semente muito especial num terreno. E que esse terreno era tão fértil que ele permitiu que essa semente começasse a brotar por fora, por baixo do terreno. Mas que em determinado momento, duas árvores surgissem em terrenos separados. E quando nós olhamos para essa árvore, nós falamos, puxa, mas como essa árvore é assim? E quando nós olhamos para outra árvore, nós falamos, puxa, mas como essa árvore é assim? E nós olhamos duas árvores distintas. As duas árvores tiveram a mesma origem, mas as duas árvores têm as suas vidas separadas agora. Elas estão unidas pela sua origem. Elas estão unidas pelos seus propósitos. Elas estão unidas nas suas, talvez, nas suas intenções mais superiores. Mas cada uma delas cumpre seu papel na vida. A Rosa Cruz Áurea e a maçonaria. Na verdade, nós poderíamos estender esse exemplo e falar a maçonaria e o budismo e o taoísmo e a sabedoria ancestral dos tupis-guaranis, a sabedoria ancestral dos tupis-guaranis com a filosofia dos Hopi no norte da América, a filosofia dos Hopi no norte da América com os ensinamentos mais puros das tribos ancestrais africanas, com os Vedas, com Krishna, com Lao Tse. Sabe por quê? Porque é a mente humana que separa. É a separação que está em nós que faz com que maçonaria seja uma coisa, Krishna seja outra coisa, Buda seja outra coisa, Lao Tse seja outra coisa, Mani seja outra coisa. Tá certo olhar para as árvores separadas? Tá certo. Vamos tentar olhar para a floresta? A floresta é a manifestação divina no mundo. E a floresta é mais do que as árvores. Marília Castilho. Será que todos somos heróis, só que a maioria não tem consciência disso?
Exatamente, Marília. E sabe qual é o trabalho do verdadeiro herói na 8ª fase, quando ele volta como um ser que superou toda a sua problemática? Compartilhar com todos que a jornada do herói é possível. E vamos para a nossa última pergunta, ou ainda temos mais? Temos mais duas. A do Marcos Rodrigo. Gostaria de saber qual a opinião da escola sobre a filosofia dos cátaros, na qual vivemos em um mundo de prisão caído pelo demiurgo, um deus maligno que se alimenta energeticamente dos humanos. Muito bem, essa pergunta está perfeitamente relacionada àquilo que nós respondemos para o Cardoso. Vamos imaginar o seguinte, Marcos. Estamos hoje em 2019. A não ser que você fosse numa festa de fantasia, você ia usar uma roupa de 1819? Provavelmente não. Você iria trabalhar com uma roupa de 1719? Provavelmente não. Você usaria uma roupa de 2119? Também não, porque você nem sabe qual que é, não é? Cada época, cada país tem uma expressão dessa floresta. Uma expressão, por exemplo, aquela que vem do Oriente, vê tudo integrado. Por quê? Porque a psique oriental tem um componente de percepção pelo coração que é completamente diferente, uma devoção espiritual, se a gente pode usar esse termo, que é completamente diferente da percepção de um ocidental intelectualizado. Ok? Se nós apresentássemos o mesmo ensinamento racionalizado de um oriental para um ocidental, ou vice-versa, o oriental acharia a visão ocidental extremamente árida. E o ocidental perceberia no laconismo do oriental uma falta de substância. Porque falta elemento racional que vem do Oriente. E para o Oriente falta o elemento anímico do coração, que ele não percebe, o aspecto devocional que está forte nele ali. Quando nós falamos, por exemplo, de Mani, ou quando nós falamos dos cátaros, nós estamos, ou mesmo alguns aspectos da própria doutrina pós-cristã, nós falamos de uma separação da vida em um mundo dualista. Então falamos de um Deus do bem, um Deus do mal. É a percepção que faz com que seja necessária essa mensagem. Mas se nós fôssemos para o Oriente, nós não teríamos a necessidade de ver um mundo dualista. Nós poderíamos falar, tudo é em todos. Então nós teríamos uma visão monista. Qual está certa, qual está errada? As duas estão certas. Considerando que cada uma delas se aplica a um determinado povo, uma determinada época. Por exemplo, imagine que você estivesse vivendo, que hoje fosse apenas 6 meses depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial. O que você veria ao seu redor? Crise, morte, desespero, terror, nenhuma esperança. Você acreditaria num Deus monista? Ou uma mensagem dualista, falando, existe a morte e existe a ressurreição.
qual faria sentido para você? Eu tenho certeza que você, se for sincero, você vai falar. Eu não acreditaria num Deus monista que me fala. Tudo é o amor que está em todo. Mas eu acabei de sair de uma guerra, eu perdi minha família, perdi meu país, perdi tudo. Como que eu vou acreditar num Deus monista? Não é possível, não é essa a realidade que eu estou vivendo. Portanto, determinados países, determinadas épocas, precisam de uma mesma mensagem, de um broto que surge da terra com uma determinada cor, dualista. E tem o seu efeito. Ok? Vamos então para a última pergunta, que é a do Lins. Essa é a pergunta mais fácil da noite. Onde procurar a Rosa Cruz Áurea aqui em Natal? Lins, salvo engano, Natal existem atividades da escola, não sei qual periodicidade. Talvez sejam mensais, alguma coisa desse tipo. Você vai fazer o seguinte favor, Lins, você vai entrar no endereço rosacruzaurea.org.br, ok? E lá você vai achar, você tem um mapa, quando você ir nessa homepage, você vai ter um mapa que ele já vai te direcionar de acordo com a sua localidade do seu tablet, do seu telefone, do seu computador, vai jogar o estado provavelmente do Rio Grande do Norte lá em você. Eu sei que em Pipa, que é aquela linda cidade que tem perto de Natal, existem atividades regulares da escola. Em Natal também, porque eu tive o prazer de participar de uma atividade em Pipa. Então, você vai ter que olhar lá no calendário da escola, ou quando você entrar lá, muito provavelmente você vai achar o seguinte endereço: fortaleza@rosacruzaurea.org.br, porque Fortaleza é responsável pelo atendimento da sua região. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida, por favor, Lins, deixe uma mensagem no inbox que o pessoal do atendimento virtual dá o retorno para você. Tá ok? Meus amigos, nós passamos provavelmente 21h04, vencemos o nosso horário. Nós só gostaríamos de encerrar com a seguinte palavra: herói somos todos nós. O herói não é alguém que precisa estar encarnado numa revista em quadrinhos e que a gente leia como se fosse um atributo que está fora de nós. O herói não é alguém que faz milagres fora, que vence monstros pegajosos fora, que lida com seres extravagantes fora. Tudo isso está em nós. E nós somos o herói. Nós só precisamos de um ancião que nos diga como é que eu coloco os pés nessa jornada do herói. O ancião, tipicamente, é o símbolo da sabedoria. E sabe quem é um ancião? Não é um ser de barba branca, usando um cajado, com vestes bonitas, não. O ancião é esse princípio de vida que está em nós antes mesmo que nós tivéssemos nascido. E voltar para esse ancião, como diz um aforismo, é descobrir o rosto que nós temos antes mesmo de nascer. É esse ancião que está em nós que deve nos guiar pela nossa jornada. A todos, uma boa jornada de herói. E sejamos heróis. Muito obrigado, boa noite.